Então, vó, eu separei aqui várias perguntas sobre o mundo espiritual, perguntas sobre o trabalho como médium, né? Sobre a mediunidade, e perguntas sobre os nossos animais, nossos pets, que a mãe passou alguns livros para a gente ler e eu li um livro que contava sobre a espiritualidade dos animais. Isso. Falava que os animais também têm uma espiritualidade que inclusive se comunicava com a nossa. Isso. E como eu sou novo na Umbanda, antes eu não tinha religião, não acreditava em nada. Então eu entrei esse ano aqui nessa casa e fui pesquisar bastante, fui escutar várias pessoas, vários pais, mães de santo, filhos de santo, falando sobre a religião, né, ensinando em livros, em vídeos, né, em filmes. E aí eu separei várias perguntas para eu fazer para a senhora me ajudar com a resposta, e eu vou gravar essa nossa prosa para repassar esse conhecimento para outros irmãos. E eu acredito que assim como eu tive essas dúvidas, outros irmãos também têm, e vai ser muito útil esse aprendizado com as respostas da senhora. Deixa que véia puder ajudar, filho. O que a senhora puder ajudar, exatamente. Deixa eu puder. Então vamos lá, vó. A primeira pergunta é: no mundo espiritual existe religião? Não, filho, já falei isso. Isso, então, a senhora, algumas perguntas eu até sei a resposta, já aprendi aqui estudando aqui nessa casa, ou através dessa casa, através dos livros, né, que essa casa nos recomendou, mas como agora eu estou gravando essa prosa, eu estou fazendo a pergunta de novo, e hoje realmente a senhora já deu essa explicação, mas para ficar gravado aqui agora eu estou fazendo a pergunta novamente, né? Tá certo, filho. No plano do espiritual, neste superior, todos nós nos unimos em pró do planeta Terra, em pró de outros orbes, em pró dos seres encarnados, sejam estes chamados terráqueo ou sejam estes chamados de outro nomado. A todos os espíritos que estão encarnados, nós vem para dar suporte e sustentação. Aos que não estão mais encarnados, que voltam ao plano espiritual. Se for no plano espiritual superior, nós também, como espírito desencarnado, temos as nossas funções de amparo, de apoio e de retorno à matéria. Entendi, vó. Então, no mundo espiritual não tem religião, os espíritos estão sempre ajudando as pessoas, independente se elas estão numa igreja católica, numa igreja evangélica, num terreiro de umbanda, de candomblé, os guias estão sempre aqui para nos ajudar, independente da religião, né? Isso, porque cada um que vem numa carne, numa matéria diferente, passou por diferentes religiões. Sim. Este véia cá já passou por muitas outras, mas de uma que foi bem marcante enquanto espírito encarnado foi na religião que este véia foi uma freira, e onde véia trabalhou muito para ajudar a cada um com as suas mazelas, com as suas preocupações, com as suas faltas, dos dimbos para a sua sustentação, para as suas faltas principalmente de fé, que é o alimento maior, é a fé. É a fé que vai fazer com que cada um consiga um trabalhador, consiga um alento para a sua existência nesta terra. Entendi, vó. No mundo espiritual existe livre-arbítrio? O espírito também tem a escolha de
por exemplo, chegar a ser um preto velho, ou ele é obrigado a se tornar um preto velho? Isso é uma ordem que ele recebe lá no mundo espiritual? Ou o espírito também tem esse livre-arbítrio de galgar isso, né? De estudar, de evoluir para chegar nesse posto de preto velho na Umbanda? Sim, filho. Neste plano dos espíritos superior, todo o livre-arbítrio é respeitado. Para se chegar a esta condição de vir nesta matéria para ajudar cada espírito encarnado, para chegar aí e vir nesta condição de nego velho, nega velha, de caboclo, este é preciso muito tempado de estudador, é preciso muito tempado de boa jação. E se cada vontade é respeitada. E nique xuxês este menina faz o conversador e fala para xuxês que cada um recebe uma graduação, né, filho? Sim. Um grau cabroco, um grau nego velho. Todos nós, neste outro plano, não temos esta roupagem. Nós somos de espírito desencarnado. E espírito desencarnado, galgando cada vez mais a sua iluminação, porque nós está galgando também, filho, a iluminação. Entendi, vó. E cada um de nós, neste plano superior, tem a roupagem que é necessária vir na matéria. Se precisa estar na Umbanda, como nego velho, como cabroco, como gerê, como Jexu, as pombagira, os baianos, os marinheiros, os ciganos e todo o povo que xunxês cada um nomado, se precisa vir nesta roupagem, nós vem. Entendi. Se nós precisa estar num templo budista, com uma outra roupagem, nós está. E assim, sucessivamente, em cada um lugar que precisa de cada um de nós, dentro da crença, dentro da língua, da pátria, que cada um precisa. Entendi, vó. Era exatamente a próxima pergunta que eu ia fazer. Eu ia perguntar se o espírito incorpora sempre com a mesma identidade, por exemplo, a senhora sempre como preta velha, ou se houver necessidade desse espírito incorporar ou se manifestar em alguma outra religião, em algum outro ambiente, se ele pode vir com outra roupagem. E a senhora já respondeu essa pergunta. Vem, né? Com outra roupagem, vem com outro nomado. Um outro nome. Mas o que for preciso para ajudar, né, vó? Isso. Próxima pergunta. No caso da senhora, a senhora tem essa roupagem de preta velha aqui na Umbanda. Isso. E a senhora sempre vai ser uma preta velha? Sempre vai ter essa roupagem? Ou a senhora um dia pode evoluir e, por exemplo, se tornar uma orixá? Está na linha de um orixá? Não, filho. Isso nós nunca vai chegar. Entendi. Orixá é uma outra energia, orixá é outro espírito muito superior, muito mais próximo de Jambi do que nós. Nós pode chegar muito mais próximo de Jambi com a iluminação que Jambi nos permitia através do nosso trabalhador. Mas de cada um vai galgar o espaço de cada um. Entendi. Orixá é outra linhagem, orixá são outros espíritos. Que para Xunxescá, orixá nem é espírito. Para Xunxescá, orixá é energia da natureza. Mas existe sim, filho, cada espírito na natureza com a sua elevação, assim como o espírito do Janimar, como Xunxê falou no início. Sim. Cada espírito do Janimar também tem a sua elevação espiritual.
E animar não vai chegar a ser espírito humano, e espírito humano não vai chegar a ser espírito animal. Entendi. A criação de Jambi é determinante e determinada para cada um. O espírito vegetal, o espírito mineral, o espírito animal. O espírito animal se divide em seres humanos e que tem os seus comutuê cerebral, que tem as suas vontades, que tem as suas limitações, mas muito mais de maior do que as limitações de um ser animal que tem a sua elevação espiritual e sua missão com cada um que vem neste plano. Se Xunxê tem um animal, este animal tem a missão espiritual com Xunxê. Entendi. Xunxê tem um animal, filho? Já tive, no momento eu não tenho nenhum. Então todos os nossos animais, quando a gente traz um animalzinho para nossa casa, aquele animal ele tem uma missão com a gente. Isso. Né? Não é à toa que ele está ali. Ele tem uma missão com o Xunxê e Xunxê tem uma missão com ele. Assim como os encarnados, os seres humanos, é assim também com os animais, que Xunxês falam que é inferior, mas são muito superior, viu, filho? Eu sempre considerei o animal bem superior a gente, principalmente a gente tem um exemplo aí do cachorro, né? O cachorro ele nunca está com raiva da gente. Se a gente tratar ele mal aqui, ele vai continuar tratando a gente bem. Então, com certeza, a capacidade do perdão dele é automática, né? São seres muito evoluídos, mas evoluído dentro da sua classificação. Entendi. Vó, todo preto velho é preto velho no mundo espiritual ou existem... pode ser, eu posso estar conversando com um preto velho ou preta velha que na verdade ele, na última encarnação dele, ele era branco, ele tinha pele branca. Pode sim, filho. Este véia já foi uma escrava africana, mas véia também já teve outras roupagens. Véia já foi branca, véia já foi freira. Isso depende muito da missão de cada um. Entendi. Cada um que teve sua missão cá na Terra, este outros espíritos muito elevados, não necessariamente viveram neste país de cá. Que país de cá é este, o Brasil, não é isso? Isso. Muitos nem no Brasil vieram na última encarnação. Entendi. E se escolheram vir como nego velho nessa roupagem para fazer este trabalhador, mostrar a todos os Xunxês o valor da humildade, da bondade, da caridade, da sabedoria, é sempre bem-vindo. É o respeito ao livre-arbítrio, como foi falado. Entendi. E como o espírito se torna um guia da Umbanda, vó? É um caminho do livre-arbítrio dele que ele decidiu seguir para conseguir chegar nesse posto? É uma ordem? Isso depende de cada espírito, filho. Tem uns que têm missão. Missão com um encarnado que entrou para esta religião para se depurar como espírito, para fazer a caridade, fazer o bem a cada próximo e se elevar cada vez mais. Aí o espírito desencarnado que vem no arquétipo tem missão com aquele encarnado. Às vezes o encarnado, neste vida na matéria, tem laço consanguíneo com este arquétipo e tem este missão. Às vezes é escolha. O espírito quer continuar o seu trabalho, porque quando cada um de Xunxês desencarna, todo o povo diz aí que vai descansar. Não vai descansar não, filho. Vai trabalhar muito. Vai continuar trabalhando, né? Vai trabalhar muito no plano espiritual, vai fazer estudador, vai fazer elevação. Xunxê sabia, filho, que entre os espíritos desencarnados também existe este degrau, elevação entre eles? Eu comecei a
a aprender, a entender isso depois que eu entrei para a Umbanda, que eu comecei a estudar, a pesquisar, e aí eu comecei a acreditar na espiritualidade, né? Eu meio que descobri que isso existia, porque antes eu não acreditava. E aí nesse meu estudo, nessa minha pesquisa, eu aprendi isso, que até depois do desencarne, o espírito ainda está em evolução. Então, no mundo espiritual, todos os espíritos ainda estão trabalhando na sua evolução. Isso mesmo, filho. Então, pode ser missão do espírito desencarnado, pode ser missão do espírito desencarnado com o encarnado e pode ser livre escolha. Entendi. Depende do caminhador de cada um. Entendi. Por que os guias fumam e bebem quando estão trabalhando com seus médiuns? Xonxê, vou perguntar para Xonxê. Xonxê acha que nós precisamos disso? Eu acho que os guias não precisam fazer isso, só que eu entendo que quando um guia está fumando ou está bebendo, independente da bebida, se é alcoólica ou não, ele está utilizando isso para trabalhar com as energias dos encarnados, para poder esse espírito conseguir interferir na energia aqui dos encarnados. Seria isso, vó? Seria isso também. Também. Por exemplo, se véia tá fumando agora, né? Tá Sim. pitando. É. E véia neste momento tá pitando junto com estes manos que estão cá, este velho Joaquim, este velho Antônio, porque nós de estar preparando, limpando os ambientes, porque a cada momento, enquanto a porta aberta, cada espírito sofredor quer vir cá para fazer aprendizado, para escutar e fazer aprendedor. Este é por isso que vai dar a volta no casuar. É. Entendi. Então essa fumaça do cachimbo faz uma limpeza, tanto no consulente quanto no ambiente. Também. Entendi. Neste caso, cá, é para fazer a limpeza no ambiente, é para fazer a limpeza no corpo mental, no corpo astral de cada médium que está cá recebendo nós. Entendi. Está se fazendo uma limpeza coletiva, tanto do astral quanto no espiritual, do corpo do médium e de Xuxê que está cá. Sim. Então, depende muito da situação. Quanto mais fio tiver no cajuá, mais os nego velho vão precisar pitar para fazer a limpeza, não só do corpo físico do filho que vem fazer o farador com nós, mas de todos aqueles que estão lá sentados, de todos os outros que também estão sentados, os médiums. Entendi. É um instrumento de trabalho, né? Isso, muito mal incompreendido por muitos, que chamam nós de espírito, como chama? Chama nós de espírito o quê? Atrasado? Isso. Entendi. Porque nós fuma e porque nós faz beberidor. Aí a importância de se fazer um estudador, de fazer um conversador com nós, Sim. Antes de apontar o dedo, procura saber os motivos. Tem que estudar, né? Aprender antes de falar. Isso. Se não quer fazer estudador, vem fazer conversador com cada um destes que fazem uso do pito, do charuto, que fazem uso do beberidor, seja o beberidor que for, se for marafo, se for vinho, se for café, se for as águas do coco, precisa perguntar diretamente como o Xuxê está fazendo. Entendi. Por que o Xuxê está fazendo isso? E cada um vai responder os seus motivos. Se é muito formoso viver em harmonia, Sim. não precisa um atacar o outro sem saber os motivos. Também Mas acho, o ser humano é assim, né, filho? É. O ser humano primeiro
promove os ataques, para depois querer saber o motivo. Se quiser saber, né, filho? Porque cada um traz dentro de si a sua própria verdade, a sua própria razão. Tem gente que nem pergunta, né, avó? Nem procura saber. Não quer respeitar, né, filho? Mas isso daqui a um longo tempo, isso vai melhorar, filho. Se Deus quiser. Vó, a senhora tocou num assunto que eu ia fazer essa pergunta, então vou aproveitar. A senhora falou que nesse momento tem espíritos que estão aqui para escutar essa nossa prosa e aprender com os ensinamentos da senhora. E aí, qual era a pergunta que eu ia fazer? Então, não só hoje aqui nessa prosa, mas nas giras também, sempre tem espíritos que estão aqui para aprender com os guias e para escutar o que eles estão falando. Sempre, filho. É como se fosse a gira também é como se fosse uma sala de aula, uma escola para os espíritos. Isso. Entendi. Sempre. Por que você acha que eu pedi para abrir um portado? Espírito travessa portado? Muitos sim, outros não. Alguns ainda estão aprendendo a se transportar dessa forma. Entendi. E outros, filho, só entram se for convidado. Os espíritos formosos que estão cá para aprender, eles só entram se for convidado. Então, este ato físico da matéria de abrir o portado é compreendido entre os espíritos como uma permissão para entrar. Isso. Entendi. Vó, os espíritos também se reúnem para estudar, para contar suas experiências para os outros, para aprender com os outros? Sim. Igual nós fazemos aqui? Sim, filho. E a partilha é muito mais de formosa do que cá. Né? É muito mais de aberto. Não existe segredo. Segredo se faz quando se quer fazer por alguma necessidade. Mas de comumente não existe segredo. O que eu sei, o outro sabe. E o que o outro sabe, além do que eu sei, ele vai passar para eu e eu para ele. E assim como os outros. Não existe o egoísmo, não existe a mesquinharia. Mas isso, filho, volto a afirmar para Xonxê, não é em todo o nível do plano espiritual que isso acontece. Os espíritos estão em evolução. Então eles vão aprendendo a cada encarne e desencarne, a cada encarne, que o espírito vem fazer o bem, porque todos precisam vir para fazer o bem. Se neste encarne o espírito veio para progredir através do amor ao próximo, através da caridade, através do bem, que faz a si, em primeiro lugar, o seu conhecimento de si, do porquê, do para quê, está nessa matéria, está nessa missão. E ele partilha, e ele foi um espírito encarnado formoso, ele vai para um outro plano. Não vão todos para o mesmo plano. São várias etapas, assim como é no embaixo, assim é no alto. Então são vários níveis, filho, para cada grupamento de espírito. Então esse que eu falo para Xonxê, sobre não ter segredo, por cada um ter aquilo tudo que o outro quer, que o outro sabe. Isso é no nível mais elevado. Entendi. Existem vários níveis, né, filho? Como Xonxê está na Terra. Xonxê não tem várias etapas de aprendizado, são vários espíritos. Uns se afinijam para dividir, para fazer o bem, para partilhar. Outros se afinijam para guerrear, para fazer o mal. Não é assim? Sim. Assim também é no plano espiritual. Então, no mundo espiritual, tem muita coisa que se parece aqui com o plano físico, né? A nível de relacionamento entre as pessoas, entre os espíritos. Isso. É este plano que se parece com lá. Entendi. E
existem espíritos que trabalham para a senhora, que estão sempre do seu lado nesse momento de trabalhar aqui atendendo um consulente? E outra pergunta, esses espíritos, se eles existem, eles estão acompanhando a senhora porque a senhora os convocou, ou eles estão com a senhora porque eles se afeiçoaram com a sua missão, com o seu trabalho e ficam perto da senhora? Isso é a corrente mediúnica, isso é a lei das afinidades, isso é a egrégora de cada um, junto a um objetivo maior, que Xunxesca na Terra chamam de farange. Entendi. As faranges, ela tem os seus espíritos, seus agrupamentos com os mesmos objetivos. Então, nesta farange de Xiconga, cá, tem a farange, tem neste grupamento outros nego e nega véia, tem outros espíritos escabroco, tem o Jexu, tem os Pombogira, tem o Gerê, tudo fazendo parte desta farange, vindo desta nega véia cá, das Maria Conga do Cruzeiro das Armas. Entendi. Então são grupamentos que têm representação em vários lugares do planeta, com os nomados diferentes. Entendi. As roupagens também, mas sempre trabalhando em uníssono, em corrente, em conjunto. Nós não trabalhamos sozinho, mas não porque nós não pode muitas vezes, mas porque nós precisamos um dos outros. Entendi. Para crescer, para evoluir. Um ajuda o outro. É isso. É igual aqui na Terra, né, avó? A gente sempre precisa dos outros para ajudar a gente, né? Assim a vida toda. Nós. Entendi. Nós está sempre em conjunto. Nós está sempre em prol do progresso da humanidade. Entendi. Vó, aqui na Terra, as pessoas sempre têm a sua casa, né? Então elas saem para fazer as atividades delas e retornam para casa. Elas sempre têm um lugar para voltar. Os espíritos também têm uma casa? Eles vêm aqui trabalhar e depois eles voltam para esse lugar? Ou eles estão sempre trabalhando, sempre andando por aí para ajudar as pessoas? Os espíritos estão sempre trabalhando, filho. Os espíritos que já estão num nível mais elevado, eles não sentem a densidade, a necessidade da matéria. Então o espírito não precisa repousar. O espírito corre os 4 cantos deste universo, dentro da missão de cada um. Nenhum esforço a mais, por vaidade, que não existe isso mais, será feito. Se o espírito não pode estar naquele momento como encarnado, ele está sempre fazendo um auxílio a um desencarnado, está sempre orientando aos mais novos que chegam no plano espiritual. Entendi. Saindo da matéria, começando a relembrar das suas encarnações dentro do merecimento. Há muito trabalho, filho, no plano espiritual. Há muito trabalho. Trabalho não falta. Muito amor, muita caridade a se fazer, ao socorro aos que são desencarnados recentes, ao auxílio a quem está meio perdido, está se recobrando, está se acordando. Há muito que se fazer, filho. Há sempre o encarne e o desencarne, o encarne e o desencarne. Entendi. E a senhora está aqui comigo falando português, então imagino que a senhora já tenha tido alguma encarnação aqui no Brasil para poder ter esse aprendizado de falar esse idioma. Sim. A senhora hoje ajuda só os espíritos e aos encarnados aqui do Brasil? Não, filho. Ou do mundo inteiro? Não só desta prática, mas como outros orbes.
Entendi. Dentro da permissão, até onde estiver, na sua missão, no plano superior, vai aonde é determinado que estiver, até onde te é permitido que estiver. Porque véia, filho, também aprende muito. Entendi. Véia, onde véia vai, nos seus trabalhos, véia aprende muito também, filho, para poder vincar e auxiliar a cada um de vocês. Como o faraós Caboclo, né? Este mano das 7 encruzilhadas. Sim. Se com quem sabe mais, se aprende, né? Sim. E quem sabe menos, é isso? A gente um ensina e o outro aprende. Entendi. E é assim, filho. Chivéia é um espírito que está sempre aprendendo. Viu, filho? Entendi. Véia não deixa de aprender nunca. E véia está sempre também ensinando a quem precisa. E isso é uma coisa do livre-arbítrio, né, vó? Por exemplo, a senhora quer aprender. A senhora está sempre aprendendo, sempre evoluindo, trabalhando. Mas, por exemplo, um espírito obsessor, por exemplo, que está aqui atrapalhando o encarnado, ele, através do livre-arbítrio, ele decidiu não evoluir. Ele quer fazer aquilo ali, né? E aí ele permanece naquela condição. Ele não evolui enquanto ele não mudar o pensamento dele. Assim como é a vida aqui dos encarnados também. Para a gente evoluir, a gente tem que estudar, né? Viver experiências para conseguir evoluir, né? Precisamos trabalhar. Isso, filho. Assim como no alto é no embaixo. Entendi. Assim como tem os espíritos no alto, que quer progredir, que quer estudar, que quer ajudar, tem os no embaixo, que não quer fazer a mesma coisa. Existem os que estão na ignorância, que ainda não sabem o caminho que vão escolher. Existem os que têm a certeza do caminho a seguir. Estes que estão mais na ignorância são as vítimas destes algozes que foram seus inimigos na carne e que permanecem após o desencarne. Para estes que estão na ignorância, que ainda não sabem o que fazer, passam às vezes longos janados neste torpor até acordar e pedir auxílio e pedir ajuda. Outros se deixam enredar pelos espíritos mais espertos que preferem ficar nas trevas. Mas todos, filho, todos são atendidos por esse Pai Maior, porque todos são filho de Deus. E Deus não quer ver nenhum filho seu perdido. Mas o livre-arbítrio é dado para que cada um cresça, evolua no seu tempado, com as suas dores, com as suas ações. A Deus não faz nada se o outro filho não quiser que ele faça. É por amor que Deus faz isso com cada um de seus filhos. Entendi. A cada um ele acolhe, mas assim como um paisado encarnado precisa deixar o seu rebento andar sozinho com as suas próprias pernas para poder aprender a caminhar, assim Deus, Jambi, Tupã, Ororum, sejam nomados, que cada um hará quiser. Ele faz de cada um andar com suas próprias pernas para poder caminhar junto a ele e compreender que só o amor liberta, que só o bem aproxima cada vez mais
seus filhos de seu pai. Entendi, vó. No momento do nosso desencarne, nós sabemos que desencarnamos. Existe sempre alguém que vai nos amparar no momento do desencarne, ou pode acontecer daquele espírito desencarnar e não sabia ainda que desencarnou? Isso. Existe várias possibilidades de amparo. Existem muitos espíritos que não estão preparados para este desencarne e fica caminhando, não consegue enxergar o socorro, o auxílio que lhe é dado. Quantos paijados, manjados que vão na frente de seus filhos, de seus netos e não conseguem ajudar, enquanto este espírito não se aperceber de onde ele se encontra. São escolhas, são sofrimentos, são apegos à matéria, são sentimentos que deixaram cá, de raiva, tristeza. Existe vários motivos, dependendo de cada espírito que deixou a matéria. Não existe uma forma só de se falar. Entendi. Quando o espírito está mais preparado, ele consegue receber esse auxílio, ele consegue enxergar quem o vem acolher. Quando o espírito é mais apegado à matéria, quando o espírito é mais apegado aos bens da matéria, quando o espírito é mais apegado às emoções da matéria, o espírito não consegue se desvencilhar da matéria e fica perambulando junto aos seus na matéria. Entendi. Até ele tomar essa consciência. Muito trabalho se faz para que ele recobre essa consciência e aceite ajuda. O espírito precisa aceitar ajuda. Entendi. Então esse espírito que, enquanto encarnado, era muito materialista, muito preso à matéria e às emoções da matéria, pode acontecer dele desencarnar, não saber que desencarnou e continuar vivendo na casa dele, porque ele já estava acostumado com aquilo, ele é muito ligado àquilo ali, né? Tem muitos filhos, tem muitos casos deste. E se o espírito cada vez mais continuar vivendo como se estivesse na matéria, mais ele vai precisar dos elementos da matéria, porque o seu corpo astral não vai reconhecer que não precisa mais das necessidades. E nestes casos, muitos destes acabam obsediando os encarnados para poder sobreviver, pensando ele que ainda está na matéria. O espírito é imortal. Entendi. Mas o espírito também sofre as deformidades, assim como na matéria é no plano espiritual. Cada espírito que não consegue a evolução, que não consegue a sua elevação e se compraz no mal, ou fica preso muitos anados, às vezes séculos, na matéria, o espírito sofre os choques, as deformidades do não aparecimento para a evolução. É um espírito que nem evolui e nem vai para outros planos mais densos. Ele fica preso aqui na matéria, aqui no mundo físico. Entendi, vó. Vó, um exemplo. Vamos dizer que na minha casa exista um espírito desse que desencarnou, que era muito preso à matéria, e ele desencarnou e ainda está lá na minha casa. Se eu começar a ver na minha televisão algum ensinamento como esse que a senhora está falando agora, sobre o espiritismo, sobre o mundo espiritual, ou se eu começar a ler um livro, né, mentalmente, eu não estou falando, não existe o som, esse espírito que está ali, pode ser que eu consiga ensinar ele, alertar ele de que existe o mundo espiritual?
Ele consegue aprender com um vídeo que nós estamos assistindo, um filme, um livro que nós estamos lendo? Isso depende do momento em que o espírito se encontra com o seu mental. O espírito pode estar observando, pode estar ouvindo, mas o seu mental não está voltado para isso. Entendi. O mais formojado para tudo isso são as orações. É a luz que se emana para ajudar o espírito a recobrar a sua mente e o espírito compreender que ele não está mais pertencente àquela família carnal, que o espírito não está mais pertencente a todas as vicissitudes da matéria. Porque o espírito muitas vezes até percebe isso quando passa o tempado. Até consegue perceber que ele não é mais de matéria, mas ele não consegue se desligar, se desvencilhar, seja por motivo de preocupação com os seres encarnados, seja por estes apegos à matéria, seja por qual razão for. O que esse espírito precisa é de esclarecimento e encaminhamento. Muitas vezes nós, nego velho, os mano cabroco, os mano Exu, este Gerê e tantos outros mano, este que vem neste plano na Umbanda, que vem neste plano no Espiritismo, nas igrejas, muitos de nós manifestados de diversa forma em qualquer religião, pode ajudar este espírito a reconhecer que o melhor a se fazer é ir para elevação, é sair deste estado deplorável e aceitar ajuda, aceitar a mão de tantos irmãos que estão ali para ajudar a encaminhá-lo, a ele tomar um banho energético. Entendi, vó. Então esse é um dos trabalhos que a senhora realiza também, né? Que os guias da Umbanda realizam. Isso mesmo, filho, é isso. Vocês também fazem esses resgates, né, de outros espíritos. Isso, filho. Vó, existe um lugar chamado umbral? Ou umbral é um estado de espírito, né? Uma forma que aquele espírito pensa que deixa ele vivendo nessa condição umbralina. Isso, filho. O umbral é uma forma que Xunxês encontraram de dar nome a um estado de espírito, não somente o estado do espírito, mas ao plano das emoções. O espírito, ele vibra aquelas emoções inferior. Então, assim como no alto é no embaixo, que existem os planos em cima e existem os planos, os níveis embaixo. São vários níveis. Então, este umbral é o primeiro nível em que o espírito que tem algum sentimento, ressentimento, tem algum apego, tem algum sofrimento, este consciência, um sentimento consciencial, ele vai para este plano dessas emoções, deste umbral. Principalmente os que sabem que não deviam fazer o que não deviam na matéria. Sabe que está errado, mas faz. Quando ao desencarne, a sua consciência o leva a este plano. Entendi. Umbralino, onde existe muito sofrimento, onde existe muita dor do espírito, mas através da sua própria consciência e de seu sentimento quando encarnado. Entendi. Nenhum espírito os leva para esse local. Ele mesmo vai para esse plano por conta do pensamento dele, né? Da energia dele. Isso. Entendi. Este que Xunxês fala de remorso, de sentimento
de perda, de por que eu fui fazer isso, sabe, filho? Uhum. E quando tem este sentimento, aqui Xunxês encarnado, várias e várias vezes vão até este local quando Xunxês caem na consciência de Xunxês. Quando Xunxês fazem algo que depois recobra, que viu que está errado. A gente reconhece o erro, né? E a consciência fica pesada, que Xunxês farão cá. Uhum. É consciência pesada e entra muitas vezes numa tristeza, numa depressão, até conseguir se reerguer. Isso é da consciência de cada um. Isso é das emoções de cada um. Nem todas a depressão são obsessor, nem todas. Muitas é a própria consciência de cada um. Entendi. É a própria emoção. O espírito escolhe encarnar ou ele recebe uma ordem? Isso, filho, depende de cada um. Nem todos escolhem encarnar, mas todos sabem o que vai acontecer com a encarnação. Entendi. É possível ele, ao invés de encarnar, ele continuar a evolução dele no mundo espiritual? Todos precisam passar por a roda de Sanchara. Todos precisam passar pela encarnação e desencarnação. Fazer este caridade, fazer este bem ao próximo, até o tempado que Jambe determinar. Quanto mais bem se faz cá na terra, mais se eleva até Jambe. Mas até chegar a este ponto de não precisar mais de encarnar, isso são milênios. Entendi. Viu, filho? Todos precisam passar pela roda da encarnação, que é a roda de Sanchara. Entendi. Mas nem todos conseguem escolher a forma como quer. Mas precisam. Entendi. E existe um futuro pré-determinado quando a gente encarna? Ou esse futuro pode mudar o tempo todo durante a encarnação? O futuro é de acordo com o que nós fazemos no presente. Lógico, nós temos as nossas missões ao encarnar, né? Tem coisas que a gente tem que passar, missões que a gente tem que cumprir. Mas o futuro está escrito, já está pré-determinado tudo que vai acontecer, ou a gente, durante a nossa vida, diante das nossas boas ações, nossa caridade, o nosso aprendizado, a gente pode mudar o nosso futuro? Xunxês tem o livre-arbítrio, não tem? Temos. Então, Xunxês podem mudar. Entendi. Agora, uma pergunta sobre um guia da Umbanda chamado Exu Mirim. Exu Mirim, quando vem aqui em terra, na gira, ele se parece muito com uma criança. Exu Mirim é o espírito de uma criança ou não? Não, filho. Não? Exu Mirim, apesar de ter um nomado Mirim, ele está na transição. Ele nem é totalmente adulto, ele nem é criança, mas isso é um estado de espírito. Não é para fazer a comparação, como Xunxês tem as evolução cá na Terra. Xunxês tem este bebê, depois, adolescente, isso, adulto. Isso, não é dessa forma. Entendi. Exu Mirim, ele está nessa transição, mas é no estado de espírito. Ele tem consciência de adulto, mas como ele está nessa transição, ele tem essas alegrias muito afloradas, mas não é criança, isso não é, como o Xunxê falou, não é? Adolescente? Não é adolescente. Entendi. Ele está num estado de espírito transitório. Entendi.
ser bebê, criança, adolescente, adulto, idoso é uma coisa da matéria, não é do espírito. Não, filho. Entendi. Da matéria. O espírito, ele tem muitos, né, filho? Milênios. Xunxês tem 2000, que anado Xunxês? Estamos em 2024. X. Da vinda de Jesus Cristo, né, filho? Isso, é. Depois de Cristo. Imagina. Existe vida, de criação de Deus muito antes disso. Ser humano, muito antes disso. Entendi. E muito ser humano, filho, muito espírito, que vem de outros orbes, muito mais avançado que este. São incontáveis os janados, os centenados, os milenados, são incontáveis, filho. Entendi. E esse lugar, quando a gente desencarna, os espíritos não continuam vivendo aqui ao redor da Terra? Ou continuam? Não, filho, cada um vai viver aonde Jambi, Deus, determina. Cada um tem sua missão. Outros que viveram cá neste pátria, eles pode ir para outra pátria, pode ir para outro orbe, Entendi. pode ir para outro planeta. Isso depende da missão de cada um. Entendi. E da evolução. Vó, é certo entrar numa casa de umbanda e ficar tentando incorporar pela primeira vez, tentar se desenvolver, né, como médium? Ou devemos esperar isso acontecer naturalmente, esperar nós recebermos uma ordem de algum guia ali durante a gira? O que é que Xunxê chama de incorporar? Incorporar, que eu falo, é exatamente o que está acontecendo aqui com a sua menina. Sua menina se conectou com a senhora para que a senhora pudesse falar comigo. Então, por que eu estou perguntando isso? Posso até me colocar como exemplo. Eu ainda não incorporo. Eu sinto umas energias, umas vibrações que antes eu não sabia o que era e agora eu estou estudando, estou aprendendo a lidar com isso. Estou entendendo o que está acontecendo. E aí, o que passou pela minha cabeça, que eu imagino que seja uma dúvida de todo mundo que está chegando na religião e ainda não se conecta com os seus guias. Será que é errado eu ficar tentando forçar isso, eu me pensar, eu me concentrar naquela energia, ou não? Será que eu tenho que esperar o dia que eu estiver numa gira como consulente e um guia falar assim, mentaliza o seu preto velho, que ele está perto de você e você pode incorporar agora? Xunxê se sente forçado a fazer isso? Não. Eu faço por livre-arbítrio, por vontade de me conectar com a minha espiritualidade. Então, é esse o caminho. Quando uma criança que ainda não sabe falar, como ela vai se comunicar? Através do choro. Sim. Ela vai chorar quando ela sente fome, ela vai chorar quando ela quer alguma necessidade. Ela vai chorar quando ela quer um colo, quando ela está com dor. E ela vai aprendendo a observar. Cada vez que ela tem um choro, vem alguém e supre uma necessidade dela. Essa criança é o médium. E esse alguém, o paijado, o manjado, que vai suprir as necessidades, é o seu guia. A cada vez que você tiver uma necessidade, o guia, os manos de cada um, estes vão até este filho para suprir aquelas necessidades daquele momento. Quanto mais essa criança cresce, se desenvolve, vai conseguindo
a sua independência, mas o paijado, o manjado, fica em torno, observando e acolhendo. Assim é o médium como vai desenvolvendo. No início, precisa muito da presença, do acolhimento para suprir as necessidades. Conforme vai se acostumando, vai crescendo, vai desenvolvendo. Os guias, eles vão ficando em volta, observando e acolhendo somente quando precisa, não a todo momento. Entendi. Entendeu, filho? Entendi. Então, Xunxê é este bebê. É este bebê que está aprendendo a conhecer o mundo ao seu redor. E como não sabe se comunicar através da fala, vai se comunicar através do choro. E assim que chora, vem alguém para acudir. Assim é você. Assim que você pensa, que você mentaliza, que você se conecta, o seu guia vem lhe atender. E assim ele vai mostrando a você que ele está ali próximo de você. E você vai se acostumando e vai crescendo, desenvolvendo em segurança. E o chamado não vai ser tão frequente, mas quando tiver necessidade. Entendi, vó. Por que cada um tem um tempo para incorporar? É o encarnado que precisa aprender a trabalhar essa espiritualidade? É o guia que precisa aprender a se conectar nesse médium, nesse encarnado? Ou os dois, né? Os dois precisam aprender a se conectar, tanto o encarnado quanto o guia. Isso. O encarnado é este bebê que tem as necessidades. Este é o conjunto. Este é que eu acabei de explicar para Xunxê. É o guia que precisa desenvolver, acolher, conhecer este encarnado, e é o encarnado que precisa desenvolver, conhecer o guia. Quando um estiver conhecendo muito bem o outro, quando um desenvolver o outro, não é preciso constantemente chamar. Entendi. Então, há necessidade do guia em se fazer conhecer pelo encarnado. E há necessidade do encarnado sentir a aproximação deste guia, para que junto, um dia, dependendo do tempado que o encarnado precise, porque quem comanda o desenvolvimento físico é o encarnado. Entendi. Quem comanda o desenvolvimento espiritual é o guia. Então, ambos precisam conhecer cada um. Então, o tempado que este encarnado precisa é o tempado que o guia respeita. Então, o tempado, quem faz é o encarnado. Entendi. E o guia, ele incorpora em mais de um médium ou somente em um? Por exemplo, a senhora só incorpora na sua menina, ou existe algum outro momento em que a senhora precisa incorporar em algum outro encarnado? Só quando há uma grande necessidade. Entendi. Só quando esta menina, por alguma razão, não puder trazer eu à terra e eu preciso fazer alguma coisa, precisa dar algum recado para ela, aí a senhora pode vir em outro médium para poder dar esse recado a ela. Isso só em momento de grande necessidade. Entendi. Porque nós não precisa sempre manifestar no corpo físico, chegar próximo ao corpo físico para fazer o que precisa ser feito. Este menina pode, através do mental, porque quem controla é a mente. Entendi. Se eu tacar
farando, se eu tá captando, se cada mano tá fazendo cada gesto, é porque há um controle do mental. Então nós, através do mental, nos comunicamos. Porém, para que outros possam dar credibilidade, às vezes, na situação que seja prestígio, há essa manifestação. Entendi. Mas eu sou um espírito que na Umbanda eu trabalho com essa menina. Fora da Umbanda, eu posso ir em todos os lugares. Posso me manifestar até em outro encarnado. Mas como estiver a Maria Conga do Cruzeiro das Armas, só nessa menina. Entendi, vó. E todos os meus guias já estão comigo desde que eu nasci, ou eles foram... Pode acontecer deles irem se aproximando durante a minha vida? Isso depende da missão de cada um. Uns vão se aproximar como o tempado que Xunxê tem, que Xifara cá na terra é o chamado. O chamado é o tempado que os guias se prepararam todo para receber você. E outros já vêm como Faracá, este de beijo, já vem desde o útero. Isso depende de cada missão, de cada espírito. Entendi. Muitos vêm por afinidade. Existe algum alimento que é muito errado o médium consumir enquanto encarnado? Alimento? Alimento, comida ou bebida. Existe alguma coisa que o encarnado come ou bebe que ele não deveria comer? Por exemplo, carne vermelha. Ele pode comer regularmente ou é muito errado ele comer a carne? Filho, animar, no início do estempado da criação, neste plano, neste planeta, quando não se sabia, o espírito era muito puro de conhecimento, não era desenvolvido ainda os seus dons, os seus dotes. Então, era preciso que, para se alimentar, precisasse consumir outra matéria animal. Um irmão, criatura de Deus. A partir da evolução do ser humano, onde o ser humano planta e colhe, essa necessidade da alimentação através do irmão animal não é mais necessário. Mas isso eu compreendo que é uma questão de hábito e de costume, e que nem todos estão preparados para se abster da matéria animal, do irmão animal. Entendi. Mas para trazer essa manifestação de nós de cá na matéria, o quão mais formoso Xunxê estiver com os organismos de Xunxês, mais leves Xunxês ficarão para sentir a nossa presença. Entendi. Por isso, qualquer espécie de bebida, comida, fumaça, que se coloque para dentro do organismo, que possa dificultar, que possa prejudicar a presença de nós, é preciso fazer abstinência. Viu, filho? Entendi. Para que nós possa inteiramente estar conectado a Xunxês através do mental, através do chakra. Então, quanto mais leve, mais limpo Xunxês estiver dentro dos organismos de Xunxês,
melhor os Xunxês vão sentir a aproximação de nós. Entendi. Então, cuidar do nosso corpo físico é uma obrigação, né, vó? Isso. Se Xunxês quer sentir a presença de nós, Xunxês precisam cuidar da matéria densa, que já é muito difícil. Quantos de nós chega próximo de Xunxês e Xunxês não percebem? Porque a densidade da matéria não permite. E para que Xunxês tenham contato com nós, é preciso elevar, minimizar um pouco a densidade da matéria. Entendi. Vó, a respeito das firmezas de Exu que fazemos dentro de casa, né? Todo irmão aqui dessa religião faz a sua firmeza para Exu ali na casa dele, e a orientação que a gente mais encontra é que tem que ser feito do lado de fora da casa. Quando um irmão mora num prédio, né, num apartamento, que é um local que não existe esse espaço fora da casa para ele fazer isso, ele pode fazer essa firmeza para os Exus dele num cantinho dentro da casa dele, ou não é certo? Perfeitamente, filho. Eu estou lembrada de um trabalhador que teve neste Cajuá, que uma filha fez não desta forma a pergunta, mas a filha não estava acostumada e estranhou muito o fato desta véia de Jepaera, porque ela mora em Gaiora e se não tinha como era fazer do lado de fora. Mas eu vou dizer uma coisa para Xunxês. Isso vem desde quando este Igimano de África trouxeram o culto aos orixá, que ficou essa colcha de retalho chamada candomblé, onde há os orixá de cada nação que se cultuava todos juntos. É uma bereja porque isso já estava nos planos de Jambi, isso já ia acontecer, era a união das nações, e por isso se cultua esses orixá todos juntos. E Exu tem as histórias, né, filho? Sim. Tem as histórias de que Exu, ele toma conta e presta conta. E se o Exu é o sentinela, Exu é aquele que leva todas as mensagens dos orixá. E por isso, Exu primeiro é oferendado para que Exu ajude, tome conta. O sentinela que prende os quiumba, os jombeteiros, e o sentinela fica do lado de fora, o guarda não deixando entrar quem não é desejado no Cajuá. E por isso foi propagando isso cada vez mais nos lar. Entendi, vó. Então, Exu pode, filho, perfeitamente ser oferendado dentro do Cajuá, sempre respeitando os locais, os limites, para se ter respeito. Entendi. Vó, como a senhora falou anteriormente, nossos animais, nossos pets, né, os bichos que a gente cria na nossa casa, eles têm espírito. Então, uma vez aconteceu, quando um cachorrinho meu desencarnou, nos dias seguintes eu praticamente tive certeza que de vez em quando eu escutava ele chorando ou latindo na minha casa. Isso pode acontecer ou é uma coisa da nossa cabeça? Isso pode acontecer, ele pode estar próximo. Como o Xunxê não tem mais nenhum, Xunxê optou, né, filho? Sim. O livre-arbítrio, de não ter mais nenhum animar. Os animais, filho, dependendo
do apego que tem a cada um dos seus amigos humanos, eles podem voltar muito rapidamente em outra matéria. Mas Xunxê escolheu, pelo sofrimento, pela saudade, pela dor, Xunxê escolheu não ter mais nenhum. Entendi. Então, por isso, ele ficava chorando, saudoso. Mas isso já foi, filho. Entendi. Este já até encarnou novamente. Isso. Que bom, vó. Então, se a gente tem um cachorrinho que a gente gosta muito, ele desencarna, se a gente logo em seguida adquirir outro cachorro, pegar um outro animalzinho desse, pode ser que ele seja o mesmo espírito que está ali naquele animal, para continuar perto da gente. Pode ser, filho. Pode ser. E ele vai reconhecer e Xunxê também. Entendi, vó. Obrigado pela história, pelas palavras, pelas orientações, os ensinamentos que a senhora me deu, respondendo a essas perguntas. Obrigado ao pai Antônio, pai Joaquim pela presença. O trabalho que eu queria fazer hoje, eu consegui fazer, perguntei tudo que eu queria perguntar e agora, com a autorização da avó, eu vou repassar esse conhecimento que eu coletei aqui hoje para quem quiser, para quem puder, né? Para quem quiser ouvir.